Olá, boa noite a todos mais uma vez. Professor Danilo de Moura, continuando aí o curso introdutório aí a MatCAD, onde eu já gravei uma aula, já gravei a aula 1, já postei no canal. Quem não viu a aula 1, desculpe, é importante ir lá e dar uma olhada na aula, porque os conceitos básicos sobre declarar variáveis, menus, onde nós encontramos aí as informações importantes quando nós precisamos para desenvolver nossos cálculos. E os fundamentos iniciais foram dados nessa aula. Então é importante aí quem não visualizou a primeira aula visualizar. Dando sequência aí, os assuntos aí abordados nessa aula vão ser funções, gráficos de funções, e depois a gente vai resolver esse exercício aqui aplicando os conhecimentos que a gente aprendeu agora, vai aprender agora nessa aula. Bem, nós já aprendemos a declarar variáveis lá na aula passada, né? Então nós vimos que para declarar uma variável, né, por exemplo, a igual a 2, né, eu preciso digitar os dois pontos, né? Então é a, dois pontos, 2, e eu declaro uma variável. Se eu escrevo uma função no MatCAD, eu não preciso declarar a variável dessa função de imediato, a não ser que eu queira, né, um valor específico dessa função para aquela variável. Por exemplo, se eu tenho uma função f, né, ou f, que é igual a x, dessa forma, eu não estou escrevendo uma função de x, né? Eu fiz f, dois pontos, né? Tô declarando para o MatCAD que o f vai receber o valor de x, porém, o x não foi declarado em lugar nenhum. Então, isso não é uma função, ele vai me dar o erro de que x não foi declarado, não é uma variável que foi declarada, é uma variável que não foi definida. Quando eu for escrever uma função, e aí está a magia do MatCAD, eu escrevo exatamente como eu estou acostumado a escrever lá nas aulas de matemática ou nas aulas onde eu utilizo funções. Então, a função, eu abro o parênteses e, por exemplo, função de x. Aí sim eu dou os dois pontos. Vamos fazer a função de uma reta, por exemplo, 10 mais x, seria a reta 10 mais x. Então, essa é a função de x, onde eu tenho a equação de uma reta, né? Então, essa aqui seria a equação de uma reta. Veja que agora ele não deu nenhum erro para mim de que alguma variável não foi declarada. Se eu quiser um valor específico, né, dessa função, eu posso vir aqui, da f, abro de novo o parêntese, e eu quero o f de 50, por exemplo. Eu estou atribuindo o valor 50 a x. É só eu dar o igual agora, só o sinal de igual que eu tenho no teclado, e ele me dá o valor da função. Né? 10, o meu x vale 50, que dá 60. Então, eu posso atribuir o valor que eu quiser agora para a função de x. No lugar de x, eu jogo o valor e ele me dá o valor do cálculo daquela função. Se eu quiser desenhar um gráfico dessa função, desde que essa função não tenha unidades, né, que se ela tiver unidade, depois eu vou explicar ali no exercício, utilizando unidades na função, eu posso simplesmente vir aqui no menu plot, né, do meu MatCAD, e inserir aqui um plot XY. Né? Então, ele vai abrir aqui uma área, onde aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Então, o meu eixo Y é o meu f de x. Então, eu venho aqui, ó, f de x. É a minha função de x, que é o meu eixo Y. O meu eixo X é o meu próprio x, né? Então, eu coloco x aqui e dou Enter. Quando eu faço isso, ele já desenha aqui para mim, né, a equação da reta aí que eu digitei ali. Da mesma forma, eu posso incluir mais equações ou mais funções aqui nesse gráfico, se eu quiser, né? Ou desenhar um outro gráfico. Vamos fazer uma função agora que eu vou chamar de z, a função z de x também, né? Uma função de x, dois pontos, né? Que eu vou atribuir, que vai ser igual a, eu vou colocar 5 menos x mais x
elevado, né? O elevado é o chapeuzinho, ao quadrado. Então tá aí. Fiz uma equação do segundo grau. Se eu quiser atribuir, se eu quiser que desenhe essa equação do segundo grau também nesse gráfico, né? Eu clico aqui, de novo. Aqui, automaticamente, ele já vai abrir a aba plot. Eu tenho aqui, ó, add trace. Eu vou adicionar uma nova curva no meu gráfico. Então, eu, do add trace, aparece aqui embaixo uma nova curva para eu digitar. E aí eu digito Z, né, de X, que é a minha curva. Eu posso digitar, se não fosse em função de X, eu poderia vir aqui embaixo e digitar a nova variável que é função, que Z é função. Porém, os dois são função de X, então eu não preciso mudar nada aqui embaixo. E é simplesmente é, do Enter, né? Então agora ele me desenha aí a minha equação de segundo grau, a minha parábola, mais a minha reta, né? Ele deu uma ajustada por causa das escalas no gráfico. Eu posso, por exemplo, mudar uma configuração simples, eu posso mudar aqui a cor do meu gráfico, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser vermelho, eu posso clicar ali, ele muda a reta para vermelho. Se eu quiser esse azul, eu posso mudar para azul. Aí tem outras configurações, como o tamanho da linha, né? Eu posso fazer um gráfico mais grosso, a linha, aí o outro gráfico com a linha mais fina, ou também com a linha grossa. Eu posso configurar aqui a visualização que eu quero no meu gráfico. E tem outras visualizações aqui, como tipo de linha. Eu posso colocar um com linha tracejada, o outro com linha cheia. Então, tem várias configurações que eu posso utilizar para mostrar aí o meu gráfico e ter uma visualização melhor. Bem, vou voltar para ficar melhor para a gente poder visualizar, assim eu acho que é mais bacana. Então, eu tenho as funções, eu posso digitar a função que eu quiser aqui, né, no gráfico que eu obtenho, função cosseno, seno, qualquer uma delas, né, eu posso montar uma função também. E se eu quiser um conjunto de valores específico para as minhas funções, o que eu posso fazer é atribuir uma imagem para os meus valores de x, né? Então eu posso vir aqui por x, aí 2 pontos. Agora eu vou declarar os valores de x que eu quero para essas funções. Então eu quero que meu x comece no valor 0. Agora eu dou a vírgula. É aqui que a gente usa a vírgula. Por isso que a gente usa o ponto para fazer a separação decimal, o que seria a nossa vírgula. Quando eu uso a vírgula aqui, ele abre essa função para mim, que ele me diz que começa em 0 a variável x. Aí agora, nessa posição aí, onde está piscando o cursor, eu preciso colocar qual que é o incremento da minha variável. Então, eu quero que essa minha variável tenha um incremento de 1 em 1. Ela começa em 0 e vai incrementando de 1 em 1. Aí, nessa outra posição aqui, eu vou colocar onde termina o incremento. Então, eu quero que ela vá até 5. Então, vai começar em 0, aí eu dei a vírgula, aí abriu as outras opções, vai de 1 em 1 até 5. Eu dou Enter. Veja que agora mudou meu gráfico. O meu gráfico agora vai respeitar essa imagem que eu digitei. Então, ele começa em 0, né? Então, pode ver que todas as curvas que eu tenho aqui, todas as funções começam em 0, né? E partem daí até o valor x igual a 5. Ó. Vejam que nenhuma delas passa do x igual a 5. Eu posso até acrescentar aqui no gráfico, se eu quiser, uma linha vertical ou horizontal, né? Vou acrescentar uma vertical, ó, no valor igual a 5. Né? Eu posso mudar aqui o valor, se eu quiser colocar valor igual a 2, ela vai para a posição 2, e assim por diante, para me marcar uma posição no gráfico, se eu desejar fazer isso, né? Então, tem como fazer essas funcionalidades, são bem bacanas para algumas aplicações que a gente faz em engenharia, ou até mesmo estudando matemática, ou resolvendo algum exercício. Eu posso verificar o valor do meu vetor x que eu declarei aí, né, que é o domínio da minha função, né? Então, o domínio da minha função é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que é que eu pedi, de 0 até 5, variando de 1 em 1. Tá aí. Isso aí são os valores de x que eu considerei quando eu declarei aqui. Eu posso verificar que para esses valores de x, se eu digitar aqui, ó, f de x, agora eu ponho f de x, só dou o sinal de igual.
ele também me traz um vetor onde ele me diz que para cada valor de x eu associo a minha imagem, ou a resposta da minha função, né? 0 é 0, 1 é 11, 2 é 12, e assim por diante. E eu posso vir aqui também e pedir para me dar a resposta da equação de segundo grau para essa imagem também, né? Que eu já declarei. Né? Tá aí? Então, para 0 é 5, para 1 também é 5, aí 3 é 11 e assim por diante. Então, resumidamente, eu posso ter uma função de x, desde que eu não tenha nenhuma unidade aí atribuída, senão eu tenho que tomar alguns cuidados que a gente vai ver ali agora no exercício, e simplesmente pedir para ele desenhar a função de x, ele vai traçar no meu gráfico aí as funções, quantas eu quiser acrescentar. Ou eu posso atribuir aqui através da declaração do meu vetor x, do meu domínio da imagem x, com o incremento que eu quero, até onde eu quero que ele vá, onde eu quero que ele inicie, né? E obter os valores e fazer com que o meu gráfico respeite esse domínio. Eu posso aumentar aqui, por exemplo, né, para 10, se eu quiser, ó, vai até 10. Aumenta também aqui as respostas, porque agora vai até 10, e o gráfico também agora aumenta, vai até 10. Então, essas são as funcionalidades das funções, né, e gráficos aí mais simples. Quando a gente for fazer outras aulas, eu vou ensinar outros tipos de gráficos, aí, principalmente gráficos de barra, que dá para ser utilizado, outros gráficos que estão disponíveis aí para usar, mas para esse tipo de função, não faz sentido usar um gráfico de coluna, um gráfico de barra, né? Talvez para outros tipos de funções que a gente vai ver, outros tipos de aplicações que a gente vai ver nas próximas aulas. Então vamos agora utilizar o que a gente aprendeu aí para fazer aquele exercício que a gente tem ali na lateral, um exercício de movimento retilíneo uniformemente variável, onde eu vou construir o gráfico do movimento, né, e vou poder ter a movimentação do gráfico, a movimentação, né, do meu corpo aí, acompanhada no gráfico, o movimento do meu corpo acompanhado no gráfico, né? Então vamos vir aqui para o lado e vamos aplicar esse conhecimento de função. Então tem um corpo aí em movimento retilíneo uniformemente variado, que o movimento é descrito pela função, né? Espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT quadrado sobre 2, que é a equação que muitos conhecem como sorvete, mais o AT quadrado sobre 2, em que S é dado em metros e T é dado em segundos. Então, a gente vai partir aí das variáveis iniciais, que são, na verdade, as constantes, né, que é o espaço inicial, velocidade inicial e aceleração dadas, né, como o espaço inicial 0, velocidade inicial 0 metros por segundo e aceleração 2 metros por segundo, e vamos desenhar esse gráfico aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente aprendeu na aula passada, que é declarar as constantes que a gente tem da função, porque essa função é uma função do tempo, né? É um S de t. Então, eu vou declarar aqui, ó, que o meu S inicial, aí 2 pontos para declarar, é igual a 0 metros. Eu vou declarar que a minha velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Aí é só digitar barra, né, para dividir por segundo. E a minha aceleração vai ser igual a 2, né, igual, no caso, é 2 pontos, porque eu estou atribuindo o valor para a minha variável, a 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, está aí os dados iniciais do meu exercício. Agora, eu vou digitar minha função de t aqui. Então, eu tenho que o meu s, lembrando que é uma função, de t, ele, 2 pontos, né? Porque eu vou atribuir agora a função, é igual a S0, eu vou colocar S0, né? Que eu já declarei ali em cima, mais V0 vezes o t, então eu vou colocar o meu V0 vezes o tzinho, que é o que vai variar na minha função, mais, né, a aceleração que eu já declarei ali, vezes o tzinho elevado ao quadrado, né, dividido por 2. Então, está aqui minha função. Digitei a função, já tenho declarado aqui as condições iniciais do meu exercício. Eu posso simplesmente agora fazer como eu fiz, desenhar um gráfico aqui,
veja que é uma função ao quadrado, então tem que dar uma coisa parecida com uma parábola, né? E eu posso por S, né, de t. Porém, nesse caso, eu preciso, obrigatoriamente, antes de colocar o t aqui, eu preciso obrigatoriamente declarar a minha a imagem do meu t, porque aqui, nessa função, ele não entende que o t é em segundos, da forma como eu digitei. Então, antes de terminar ali o gráfico, eu vou declarar, da mesma forma como eu fiz com x, quando eu declarei a imagem ali, t, aí 2 pontos, vou falar que o t começa em 0 segundos, aí eu vou pôr agora uma unidade, ó, 0 segundos, vírgula, eu quero que ele varie de 1 em 1 segundos, tem que colocar a unidade, aí eu venho para onde ele termina, eu quero que ele termine em 5 segundos, pronto. Tá declarado aí o domínio, né, da imagem dessa função do movimento retilíneo uniformemente variável. Aí agora eu posso pôr o t aqui, né, e aí ele me dá, né, aí na forma de uma parábola, a posição em metros. Ó, veja que ele já calcula em metros, porque eu entrei com as unidades corretas aqui da equação. E da mesma forma, eu posso vir aqui e colocar aqui t, né, igual, ele me dá o vetor t, e posso colocar o meu S de t aqui, para ter as posições para esses valores de t que eu assumi. Então, tá aí a resolução do exercício. E aí eu posso, uma coisa interessante, uma vez declarado, eu posso mudar qualquer valor aqui em cima, que ele já muda todos os outros valores para mim, ajusto o gráfico, posso mudar a aceleração, por exemplo, para 15, por exemplo, ele já ajusta os valores, né? E posso mudar o domínio aqui da minha função, posso fazer com que ele vá até 10, por exemplo, aí aumenta, né, os valores das respostas, porque aumentou o domínio até onde vai, aumenta o gráfico. Então, uma vez modelado aqui e digitado as informações corretas, eu posso economizar tempo com uma nova solução ou com uma nova resolução de um exercício parecido. Tá ok? Então, essa foi a aula 2, a aula de hoje, né? Ensinando a trabalhar com funções sem domínio, trabalhar com funções onde eu declaro o domínio, aí eu tenho um vetor aí e posso obter as imagens e um exercício de aplicação, inclusive trabalhando aí com unidades. Tá ok? Então essa daí foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Quem não viu a outra aula, por favor, vai lá, que é muito importante para entender essa aula aqui também. Até a próxima.